seguinte: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e só um Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Unidade, comunhão, é sempre algo difícil, desafiador. Não importa se é em casa, se é na família, no casamento, no emprego, na escola, dos lugares que frequentamos, dos grupos que fazemos parte. Por mais que nós possamos estar desfrutando de um ambiente de harmonia, de paz, eventualmente podemos enfrentar tensões e conflitos. Surge um princípio de inveja, de ciúme, uma fofoca, uma palavra, um gesto mal colocado e quebra essa harmonia, essa unidade. A unidade não surge assim tão naturalmente, ela exige esforço. E isso também é verdade em relação à igreja, ao povo de Deus. E não foi muito tempo depois do surgimento da igreja que problemas relacionados com unidade, comunhão começaram a surgir, rondar a igreja. Por mais que nós tenhamos ali em Atos, especialmente no começo de Atos, relatos maravilhosos sobre a unidade da igreja, também é verdade que nas cartas do apóstolo Paulo, ele trata da unidade de maneira intensa, justamente porque as comunidades viviam ou numa situação de conflito, ou eram passíveis ao conflito. Isso nós também encontramos, por exemplo, lá em Tiago, em outros momentos, em outras cartas, não só nas cartas paulinas, o incentivo à unidade e o incentivo a estarmos vigilantes em relação a isso, porque é uma possibilidade constante de que a unidade seja quebrada, seja prejudicada. Claro, porque somos pecadores, somos imperfeitos, e não é porque nós nos tornamos cristãos que nós nos tornamos pessoas absolutamente perfeitas, pessoas que não têm nenhum problema, pessoas que não têm nenhuma dificuldade em relação à comunhão, à unidade. No entanto, nós precisamos perseverar, continuar de forma constante na busca pela unidade, para superar os empecilhos, os conflitos e sim contemplar o objetivo de sermos o povo que reflete a glória de Deus, e isso não acontece sem a comunhão. E o texto que eu li agora, o texto que lemos agora, fala exatamente sobre isso. Os 3 primeiros capítulos dessa carta, o apóstolo Paulo utiliza para expor o evangelho, expor detalhes, verdades que dizem respeito àquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará. Não diz respeito àquilo que nós temos que fazer, mas diz respeito às notícias, ou às boas notícias, as boas novas a respeito daquilo que Deus começou a fazer através de Cristo Jesus. A primeira parte dessa carta fala sobre o Evangelho, sobre aquilo que Deus faz. Fala sobre a soberania de Cristo, sobre o fato de que Deus, mesmo antes da fundação do mundo, fundamentou o seu plano em Cristo Jesus, pelo qual ele elegeu o seu povo, mesmo antes da criação dos céus e da terra. Depois fala sobre o fato de que a salvação
é apenas, tão somente pela graça de Deus, não é pelas nossas obras, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso mérito. Fala que o sangue de Jesus quebra a inimizade e, portanto, o povo de Deus não é só o povo que surge da descendência física de Abraão, mas os gentios são convocados para esse povo e de dois povos Deus faz um único povo que é a igreja. Então existe essa unidade através do Espírito, com base na identidade de Cristo, com base na fé em Cristo Jesus, em que de dois povos ou de dois tipos de gente surge um único povo que é a igreja. Isso também faz parte do Evangelho. E diante dessas coisas maravilhosas que o apóstolo Paulo fala no começo da sua carta, ele então começa a exortar os irmãos, começa a recomendar ou ordenar, a ensinar os irmãos a respeito daquilo que eles devem fazer diante dessas coisas maravilhosas que estão contidas na mensagem do Evangelho, que diz respeito àquilo que Deus faz por nós. Então o apóstolo Paulo, a partir do texto que lemos agora, começa então a ensinar e a falar aquilo que os irmãos devem fazer diante do Evangelho. A nossa reação, o que devemos fazer diante daquilo que Deus fez, faz e fará. E é por isso que ele diz o seguinte: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados. Então, o Evangelho nos convoca a receber essa mensagem, a receber Cristo Jesus e a entrarmos dentro dos planos de Deus, nos submetermos ao plano de Deus, ao senhorio de Deus, ao reino de Deus, à obra de Deus, aos projetos de Deus, ao projeto constituído em Cristo Jesus, de fazer convergir tudo em Cristo Jesus. Deus está, através de Cristo, consertando todo o universo e estabelecendo de novo a condição de plena justiça, harmonia e bondade que foi perdida em virtude do pecado. Então, através de Cristo, Deus está promovendo a redenção não apenas de indivíduos, mas de todo o universo, e nós somos chamados para entrar nesse projeto, participar desse projeto, experimentar desse projeto, receber os frutos desse projeto, que é o projeto fundamentado em Cristo Jesus. Em outras palavras, somos chamados a atender a convocação que Deus faz para que nós coloquemos o nosso coração de forma plenamente confiante em Cristo Jesus e recebamos a salvação preciosa através de Cristo Jesus. Ser chamado para a salvação. Mas do que se trata essa salvação? Se trata de nós termos o nosso relacionamento com Deus reconstituído? Se trata de nós entrarmos de novo, pela graça, num relacionamento com Deus? Óbvio que sim. Cada um de nós, individualmente, agora somos trazidos para uma situação de amizade com Deus, de comunhão com Deus, aquilo que o pecado havia impedido que nós tivéssemos. Salvação é isso. Sim, é isso. Mas, entenda uma coisa, salvação não diz respeito apenas a nós termos comunhão com Deus, mas também diz respeito a termos comunhão com o povo de Deus, com a família de Deus. Ou melhor, eu poderia colocar de outra maneira: não tem como nós termos comunhão com Deus se nós não tivermos comunhão com o seu povo. Porque a maneira pela qual Deus nos traz para um relacionamento com Ele é nos tornando filhos dEle. Mas nós não somos filhos únicos. Nós somos filhos que pertencem a uma família. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, e agora vemos a Deus como um pai, nós descobrimos que temos irmãos e irmãs. E com eles precisamos ter um relacionamento.
Porque Deus também nos salvou para fazermos parte do povo dele. Perdão, justificação, reconciliação não diz respeito apenas ao nosso relacionamento individual com Deus, mas também ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, a sermos trazidos para o povo de Deus. Por isso, repito que no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele enfatiza tanto o fato de que a igreja é esse lugar onde judeus e gentios são unidos, e isso revela a sabedoria eterna de Deus, a glória de Deus é revelada na unidade da igreja, na comunhão da igreja. Entenda uma coisa, a vida de fé, ser cristão, a caminhada cristã não existe sem comunhão com a igreja. Não existe. É claro que existem situações de exceção, onde as pessoas, por uma série de circunstâncias, estão impedidas de ter uma comunhão com a igreja. Por uma questão, talvez, social, geográfica até, porque não tem acesso a nenhuma igreja, ou por uma condição de saúde, tem pessoas que não podem sair de casa para vir num culto, para presenciar um culto, para fazer um culto em comunhão com seus irmãos. Mas não é porque elas não querem, é porque elas estão impedidas por forças maiores. Tenho certeza que se não tivessem essas forças externas constrangendo essas pessoas nessa situação, elas viriam à igreja. É muito diferente da situação da pessoa que tem toda a capacidade e oportunidade de fazer parte de uma igreja saudável e não faz porque acha que o seu relacionamento com Deus não envolve a comunhão com outras pessoas que também estão numa situação, numa condição de relacionamento com Deus. Então, via de regra, o cristão precisa participar, pertencer a uma igreja. Porque não faz sentido nós estabelecermos uma espiritualidade absolutamente individualista, isolada. A gente precisa agradecer a Deus também pelo fato de que nós somos parte do seu povo. Deus não tem uma aliança particular com cada um de nós. Deus não tem uma aliança particular com cada um de nós. Deus tem uma aliança com o seu povo. Sempre foi assim, desde o Antigo Testamento. A aliança que Deus tem é com o seu povo. E aí, por consequência, eu passo a ter uma aliança com Deus, porque estou incluído nessa relação. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que viver de acordo com essa vocação, de maneira digna dessa vocação pela qual fomos chamados, a qual fomos chamados, envolve fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso que está no verso 3. Mas o verso 2 é importante também. Sabe que muitas pessoas não frequentam uma igreja, não participam de uma igreja, de uma comunidade de fé, porque experimentaram na sua jornada cristã situações absolutamente constrangedoras, opressoras, foram alvos de autoritarismo, de injustiças. E a sua experiência comunitária não foi nada agradável. Não que isso justifique de forma plena a pessoa não querer participar de uma igreja, mas eu entendo que isso pode causar um trauma que impede a pessoa de ter uma disposição mais natural, digamos assim, ou uma disposição mais intensa para participar de um grupo, uma vontade de participar de um grupo, de uma comunidade, de uma igreja. Eu entendo isso. Por isso que, para que a unidade seja possível, nós precisamos cultivar no nosso meio algumas virtudes para que cada vez mais as pessoas se sintam estimuladas a participar dessa unidade, a participar dessa comunhão. E o verso 2 diz o seguinte: a gente precisa atender esse chamado com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Essas virtudes fazem que seja possível uma unidade, que nós busquemos ter unidade e comunhão. E isso é responsabilidade de cada um de nós.
Se nós vivemos num meio em que as pessoas são belicosas, são arrogantes, são cheias de amargura, de inveja, de ciúme, né? A gente não quer ficar nesse lugar. É um lugar que não é propício para o nosso desenvolvimento, inclusive, da fé. A gente precisa cultivar no nosso meio, cada um de nós, essas virtudes, para que então nós possamos sim ter uma unidade verdadeira. A igreja é uma comunidade que subsiste através destas características. Cada um de nós tem que buscar cada dia ser mais humilde, mais brando, mais gentil. Precisamos incorporar as características de Cristo que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós precisamos ajustar o nosso caráter, bem como a nossa personalidade. É claro que cada um de nós dispõe de características que são próprias. E tudo bem, essa unidade é uma unidade que acontece através e na diversidade. Isso é muito lindo. Cada um de nós tem traços de personalidade que são muito peculiares. E nós não precisamos ser absolutamente iguais em tudo. Claro que não. Alguns falam mais alto, outros falam mais baixo, alguns falam mais rápido, outros falam mais devagar. Alguns reagem de forma mais rápida, mais imediata, outros são mais calmos. Alguns têm maior facilidade de lidar com o desconforto, com o embate, outros nem tanto. Alguns têm essa capacidade melhor de corrigir, outros têm uma capacidade melhor de ser corrigido. A gente tem as nossas diferenças e tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que cuidar para que nós não entendamos como normais aquelas características que afrontam ou colocam a unidade sob risco. Talvez você pense assim: olha, Henrique, eu sou assim mesmo. Eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo, não estou nem aí. Eu tenho que dizer tudo o que eu tenho para dizer, senão não fico bem. E eu sou crítico, sou opinioso mesmo, e tenho que falar, e ninguém vai me impedir de ter essa personalidade, porque é assim que Deus me fez e eu vou ser assim para sempre. Porque é personalidade, não tem nada a ver com caráter. Essa separação entre caráter e personalidade, ela não é assim tão absoluta. Existe uma relação entre personalidade e caráter. E tem muitas coisas que nós chamamos de apenas traços de personalidade que diz respeito ao nosso caráter. E nós precisamos, sim, cada um de nós, nos comprometermos a sermos pessoas mais humildes, mais brandas, mais gentis. Isso não significa que nós tenhamos que ser pessoas assim, moles, passivas, pessoas que não têm firmeza, que não têm autoridade. Pelo contrário. O Senhor Jesus que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, era cheio de autoridade. Corrigia quando tinha que corrigir. Ao mesmo tempo, as pessoas não tinham medo de se achegar a Jesus. As pessoas não se sentiam desconfortáveis diante de Cristo, a não ser em seus pecados. Mas não existia uma tensão ali. Cristo era uma pessoa amável. É por esse motivo que as crianças gostavam de Cristo. O pai sempre menciona isso. Por que as crianças vinham até a Cristo? Porque Jesus era uma pessoa que tinha uma personalidade centrada na personalidade de Deus. Porque Cristo é o próprio Deus. Mas ele também serve de exemplo, claro, evidentemente, de como nós, como filhos de Deus, devemos nos portar. E por isso nós precisamos cultivar uma personalidade que seja rica em humildade, mansidão, gentileza, para que seja possível, então, a unidade. E essa unidade acontece no Espírito. Essa unidade acontece no Espírito. Aqui eu mencionei as características que fazem possível ser uma realidade a unidade, que fazem possível que a unidade aconteça, que a comunhão realmente se desenvolva de uma maneira agradável e de uma maneira que realmente seja confortável, estimulante,
engajadora para todos. Mas isso também é verdade em qualquer ciclo social. Em qualquer grupo, isso serviria para qualquer grupo. Essas virtudes, quando cultivadas em qualquer grupo, também vai fomentar naquele grupo um princípio de unidade. Mas nós não somos qualquer grupo. Nós somos a igreja. E a base da unidade, a base da nossa unidade é o Evangelho. A base da nossa unidade é a nossa fé. A base da unidade se dá pelo fato de que nós bebemos do mesmo Espírito, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Existe uma base que sustenta a nossa unidade. A base da nossa unidade não é porque todos nós aqui gostamos desse salão, não é porque todos nós aqui gostamos do estilo da música, não é porque todos nós aqui moramos perto da igreja, não é porque nós aqui participamos de um local, de um lugar onde as pessoas se vestem do jeito que gostamos, que nós gostamos, que as pessoas falam do jeito que gostamos, do jeito que nos traz mais afinidade, do jeito que é mais compatível conosco. Não é por conta disso. Aliás, todas essas coisas são maravilhosas, mas elas não servem como uma base fundamental da nossa unidade. A base fundamental da nossa unidade é muito mais profunda. Ela se dá no Espírito. Nós somos unidos porque nós participamos do mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita em cada um de nós e habita em nós de forma coletiva. Nós somos o templo vivo de Deus. A base da nossa unidade vai muito além de afinidades pessoais relativas à nossa personalidade, aos nossos gostos. A base da nossa unidade se dá no Espírito. A base da nossa unidade também se dá, como diz no verso 5, pelo fato de que nós compartilhamos da mesma fé. Da mesma fé. Vocês que são membros aqui do Ministério Unção da Cristo, vocês sabem aquilo que cremos como ministério, como instituição, aquilo que nós confessamos, porque isso é muito importante. Eu vejo pessoas participando de igreja porque gostam do estilo do pastor, porque gostam da estrutura da igreja, porque gostam dos louvores, gostam da mídia, gostam do marketing, mas não sabem, não fazem ideia do que aquela igreja, ou no que aquela igreja crê. Aonde está embasada a sua fé. O que ela pensa das Escrituras, o que ela pensa de Cristo. Porque o conteúdo da fé se tornou uma coisa meio sem importância. Algo que não é mais crucial para muitas pessoas, porque a sua relação com a igreja é uma relação que não acontece sobre a base da mensagem do Evangelho, a lógica do Evangelho. Não. Acontece a partir de uma lógica de consumo. É uma espiritualidade também individualista. Por isso que o conteúdo da fé já não é mais importante. O que é importante são as questões meramente superficiais, estéticas, estruturais. O marketing é importante. Se o pastor ele é piadista, é importante. Se quem canta é aquela pessoa que eu gosto. Eu já mencionei essa história aqui, mas uma vez eu estava ouvindo uma conversa, assim, meio de tabela, e a pessoa disse o seguinte: olha, eu estava preparado com a minha esposa para ir para a igreja, mas eu olhei a transmissão do culto que aconteceu antes, e a irmã que estava escalada eu não gosto, então eu falei para minha esposa: vamos ficar em casa. Como se culto fosse um show. Como se fosse para nós. Como se fosse baseado no nosso gosto. Tem pessoa que escolhe o culto como escolhe uma série, um filme. Como escolhe uma loja para comprar. Isso acontece quando o conteúdo da fé é deixado de lado. Meus irmãos, aquilo que se oferece como a base da nossa fé, da nossa unidade, aliás, é a nossa fé. E essa fé num único Senhor. E num único Deus, que é Pai de todos, que age sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós precisamos cultivar uma consciência a respeito dessa fé e precisamos cultivar uma fé comum, uma confiança comum nesse Cristo. Cristo é a base da nossa unidade. É Cristo a razão última pela qual nós estamos aqui e nós cultivamos um relacionamento de comunhão um com o outro. É Cristo que faz que nós
suportemos uns aos outros em amor. E através de Cristo nós conhecemos a Deus como Pai. Nós conhecemos a Deus Pai. Através de Cristo é que nós bebemos desse Espírito. Por meio de Cristo que o Espírito Santo vem a nós. Por causa de Cristo que todos nós podemos desfrutar do Espírito de Deus. Eu não sei se você notou, mas o apóstolo Paulo aqui menciona o Espírito Santo, menciona o Senhor Jesus e menciona o Deus Pai. O apóstolo Paulo, ele expõe aqui, de alguma maneira, que a base da nossa unidade está absolutamente conectada com o fato de que Deus é uma trindade. É uma unidade plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Somos diferentes, sim, temos as nossas diferenças, temos as nossas habilidades diferentes, dons diferentes, gostos diferentes, percepções diferentes sobre uma série de coisas, mas ainda assim existe uma unidade. E essa unidade revela a glória do nosso Pai, revela a glória do Deus que servimos, revela a glória do Deus que tem por nome Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunidade eterna, o Deus que é um, mas é três. Nós não entendemos o mistério da Trindade, mas através da comunhão da igreja, a glória de Deus resplandece para nos mostrar que esse Deus é o Deus que é uma unidade plural desde a eternidade. E a nossa unidade, a nossa comunhão, não está fundamentada apenas em gostos pessoais. A nossa comunhão está fundamentada no fato de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E somos envolvidos nessa relação e nessa comunhão. Pelo restante do capítulo, então, o apóstolo Paulo fala sobre os dons que Cristo distribuiu quando foi assunto aos céus, quando subiu aos céus. Separou uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, evangelistas e pastores. E ele menciona que esses dons são dados para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento do corpo de Deus. Para o desenvolvimento do corpo de Deus. Participar de uma igreja não é apenas assistir uma transmissão, visitar um culto ou outro, mas é se fazer conhecido naquela comunidade e submeter inclusive às autoridades e aos dons que estão constituídos naquela comunidade. É estar sujeito, sim, à disciplina, à correção e ao discipulado. Fazer parte do povo de Deus envolve, sim, ter um relacionamento concreto com um grupo de pessoas no qual nós somos pastoreados, discipulados, disciplinados, confortados também e motivados. Nós não podemos deixar o congregar, porque acreditamos que a nossa fé se dá apenas de forma particular e individualista. Não. Precisamos sim submeter a uma comunidade. É claro que muitos pastores, infelizmente, no contexto evangélico, abusam da autoridade. Sim, muitos. A maioria. Isso é um horror. Mas se você tem a chance de participar de uma igreja onde as autoridades constituídas, elas não estão ali para abusar dos membros, para fazer o seu nome grande, para alcançar maiores níveis de status, de honra e de fama, se são autoridades que servem a Cristo antes de tudo, que são servos de todos. Então, tenha todo o prazer e toda a motivação para se submeter a essas autoridades. Porque Deus que constituiu para o desenvolvimento de cada membro do corpo. Deus constituiu para lidar justamente com esses traços de personalidade que nós devemos aperfeiçoar. Traços de personalidade, de comportamento e de caráter. Através da igreja, nós também somos moldados para que sejamos, sim, cada vez mais humildes, mais mansos. Pessoas que têm um domínio próprio maior. E uma coisa vai alimentando a outra. Isso é maravilhoso. Por isso,
reafirmemos o nosso compromisso com a nossa comunidade de fé, porque é para isso que fomos chamados. E para encerrar, meus irmãos, vamos lá ao capítulo 5, verso 15 até o verso 20. Da mesma carta, a carta aos Efésios, capítulo 5, verso 15 até o verso 20. Melhor, vou ler até o verso 21. Porque apesar de estar separado em algumas Bíblias, eu acredito que tem uma continuidade de conteúdo aqui. Enfim, a partir do verso 15 diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui faz uma referência ao momento do culto. Ele faz referência a práticas litúrgicas, cantar hinos, salmos, uns aos outros. Ele está fazendo referência ao culto. Ações de graças em nome de Cristo ao Pai tem a ver com o culto. Sujeitar uns aos outros, sim, tem a ver com o culto. Tem a ver com toda a comunhão da igreja, sim, mas a gente precisa entender que a reunião da igreja, tal como estamos fazendo aqui nesta manhã, é o ápice da comunhão. É o ápice. Tem muitos irmãos que dizem: olha, eu queria ter mais comunhão com a igreja, eu queria que a igreja tivesse mais momentos de comunhão, além do culto. Tudo bem, mas você não pode abrir mão da verdade de que o culto também é comunhão. E mais, o culto é o momento por excelência da comunhão. Ah, mas eu não saio conversando com todo mundo na hora do culto. Mas comunhão não se dá só através de conversa. Cantar junto, ouvir a palavra junto, interceder junto, ofertar junto. Isso é comunhão. Participar do corpo e do sangue de Cristo juntos, isso é comunhão e é o nível mais elevado da comunhão da igreja. Mas se nós fazemos isso apenas por causa dos nossos próprios interesses, porque nós queremos uma bênção particular, um benefício particular, sem se importar com as pessoas, então nós não estamos em comunhão. Mas quando nós viemos cultuar com o interesse de juntos louvarmos a Deus, através de canções, através da música, através de salmos, falando uns para com os outros a respeito desses salmos, cantando salmos uns para os outros, hinos e cânticos espirituais, nós desfrutamos dessa experiência que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa que acontece só lá no seu quarto, no particular. Ser cheio do Espírito Santo acontece, inclusive, em especial, no culto. No culto. E não espere que os ministros é quem tragam essa presença. Não espere que o pastor é que traga essa presença como se ele fosse um animador de palco e te pegasse pela mão assim e te chacoalhasse para que então você sentisse algo. Não, não, não. Você não precisa sentir nada. Apenas cante de todo o coração. Se cada um de nós cantarmos de todo o coração, ouvirmos a palavra de todo o coração, com concentração, com o nosso olhar, o nosso coração, a nossa alma inclinados para o propósito maior do culto, pode ter certeza que o ambiente, a atmosfera desse lugar vai ser tomada pela percepção da glória de Deus. Porque nós não estamos num show. Porque o culto não é uma coisa que nós assistimos. O culto é uma coisa que cada um de nós faz juntos. Você não precisa sentir para cultuar, apenas cultue. E através do culto, então, nós vamos experimentando os frutos disso que é ser cheio do Espírito Santo.
que é ser cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, o compromisso que cada um de nós temos uns para com os outros, na comunidade da fé, na igreja, ele só acontece se nós tivermos um compromisso de cultuarmos juntos. Você pode participar de departamentos, inclusive incentivo que faça, pode participar de várias atividades extra-culto, você pode vir na igreja todos os dias, mas se você não vir no culto tradicional, onde que se reúne toda a igreja, a tua comunhão é falha. Mas se cada um de nós se comprometer a vir ao culto, pode ter certeza que tudo isso que nós falamos nessa manhã vai encher a vida de cada um de nós, vai se revelar na vida de cada um de nós. Porque nós não estamos aqui para o nosso próprio interesse, nós estamos aqui para glorificar a Deus como um povo que na unidade revela a glória desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Fique de pé.